Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 10. Bons estudos! Esses são os produtos da laminação que foram cortados, dobrados e estampados. Esses produtos podem ainda passar por outras etapas, como a usinagem, a rebitagem e a soldagem. Quer dizer, várias operações estão envolvidas na fabricação de um só produto. Produtos intermediários, como as chapas laminadas, são usados na fabricação de peças de automóveis, aparelhos eletrônicos e em mecânica em geral. Para que a chapa fique com o seu formato desejado, ela precisa passar por um processo de conformação mecânica que determina o seu formato final, a estampagem. E esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer a estampagem, vai ver quais são as prensas usadas na estampagem e vai conhecer os tipos de estampagem. Os processos de fabricação estão ligados uns aos outros. Com as nossas teleaulas acontece a mesma coisa. Uma sempre depende da outra. Agora, para você não bobear, fique ligado que a de hoje está começando agora. Avô, você sabe o que é estampagem? Eu acho que estampagem é coisa de tecido, não é? É um desenho colocado numa... em camiseta, que faz em roupa, em cartazes, alguma coisa assim. tem a ver com tecido, né? É isso aí, quando a gente fala em estampa, normalmente o que vem à cabeça é estampa de tecido. Mas atrás dessa palavra tem muito mais coisa. Estampagem. Processo industrial de imprimir formas, letras ou figuras sobre papel, plástico ou metal, servindo-se de molde ou matriz e obtendo-se cópias isoladas ou repetições sucessivas. Sr. Ananias, olha só que interessante a estampa da minha camiseta. É interessante mesmo, mas a estampagem que interessa pra gente é um pouco diferente dessa. É um processo de conformação mecânica geralmente realizado a frio. A chapa plana é submetida a transformações e ganha uma nova forma geométrica. Bom, isso daí deve ter a ver com alguma propriedade mecânica dos metais, né? É isso aí, Kai. As operações básicas de estampagem, como o corte, o dobramento e a estampagem profunda, são possíveis por causa da plasticidade dos metais. Oi, por favor, você consegue alterar a forma dessa chapa aqui? Deixa eu tentar. É isso aí, dá para alterar a forma dessa chapa aqui por causa da plasticidade do material. Mas você tem que saber que não são todos os materiais que têm plasticidade que podem passar pela operação da estampagem. Na estampagem são usadas chapas metálicas feitas com ligas de aço de baixo carbono, aços inoxidáveis, ligas de alumínio manganês, alumínio magnésio e latão 7030, que tem um dos melhores índices de estampabilidade entre os metais. O latão 7030 é uma liga com 70% de cobre e 30% de zinco. Os catálogos dos fabricantes das chapas são muito importantes para a gente conhecer a composição química do metal e suas propriedades mecânicas, como a dureza e a resistência à tração. Na estampagem, todos esses itens são muito importantes para a gente conhecer a qualidade da chapa. Outra informação importante que o catálogo do fabricante mostra pra gente são as especificações das dimensões das chapas, para que a gente utilize o material da maneira mais econômica possível. O ideal é ficar com a menor quantidade possível de sobras e retalhos que não serão aproveitados. Para isso, a gente tem que analisar bem a distribuição das peças. As operações de estampagem são realizadas por meio de prensas mecânicas ou hidráulicas. As prensas podem ou não serem dotadas de dispositivos automáticos de alimentação de chapas, tiras cortadas ou bobinas. Mas será que a gente sabe que tipo de prensa usar? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Acho que a escolha da prensa depende do formato, do tamanho e da quantidade de peças. As prensas mecânicas, como esta, são usadas nas operações de corte, dobramento ou estampagem rasa.
Já as prensas hidráulicas são mais usadas na estampagem profunda. Além das prensas, são usados estampos, que são ferramentas para corte, para dobramento e para estampagem profunda. O punção, ou macho, é preso na parte superior, que executa movimentos de subida e descida. A matriz fica presa na parte inferior da prensa. Ó, eu já aprendi um monte de coisa sobre estampagens, mas não entendi nada dessa história de corte. Tá legal. Então vamos falar sobre corte de chapas. No corte de chapas, o punção de corte é forçado contra uma matriz por causa da pressão exercida por uma prensa. Quando o punção desce, empurra o material para dentro da abertura da matriz. Agora eu vou te dar umas dicas muito importantes sobre o corte de chapas. E você, também quer ficar por dentro? A espessura da chapa que vai ser cortada deve ser igual ou menor do que o diâmetro do punção. O corte permite a produção de peças nos mais variados formatos, determinados pelos formatos do punção e da matriz. A folga entre o punção e a matriz tem que ser controlada porque ela determina o aspecto final da peça. A folga está relacionada também com a espessura, a dureza e o tipo de material da chapa. Ó, eu só não entendi uma coisa. O corte é feito de uma vez só ou ele tem várias etapas? Bom, depende do tipo de corte que a gente vai executar. Vamos ver alguns tipos. Este aí é o corte simples. Ele é feito para a produção de uma peça de um formato qualquer a partir de uma chapa. Este é o puncionamento que produz furos de pequenas dimensões. Aqui a gente vê o entalhe que faz o corte no contorno de uma peça. Este é o corte parcial, um corte incompleto, já que uma parte da peça cortada fica presa à chapa. E por último, o recorte, que é o corte de excedentes